Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô, está começando mais um episódio do podcast Knicks for Clicks, podcast onde eu irei conversar sobre a camisa que entorta varal na NBA, o titã colossal New York Knicks. Se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da semana 18 do Knicks, a semana que acontece após o All-Star Game, e se a gente pode resumir essa semana em uma palavra, a palavra é decepção. Eu acho que depois dessa semana ficou bem claro que o Knicks não tem a menor capacidade de avançar nos playoffs. Pode estar parecendo um pouco imediatista, mas não é. É um reflexo do que vem acontecendo nas partidas. Essa semana o Knicks enfrentou o Bulls, que é um time muito fraco que ainda perdeu o Zach LaVine e teve muita dificuldade para vencer porque não consegue defender nenhum time. E depois enfrentou o Cavs e o Boston Celtics e foi humilhado nas duas partidas porque não consegue defender ninguém. O Knicks demonstra os mesmos problemas desde o dia 1, mostra as mesmas virtudes e os mesmos problemas, só que os problemas são muito graves. Os problemas que o Knicks apresenta são problemas irreversíveis na conjuntura atual. Enquanto o nosso técnico foi o Tom Thibodeau e enquanto nossos titulares foram Michael Bridges e Karl-Anthony Towns, o Knicks está fadado a ser um time de temporada regular. É um time que só vai conseguir resultados na temporada regular porque consegue demonstrar força contra times mais fracos, mas contra times mais fortes não tem a menor possibilidade de vitória. Esse tom que eu estou falando bem depressivo é real. Eu vou falando um pouquinho sobre o que aconteceu nas duas partidas com o Cavs e com o Celtics, mas primeiro eu vou começar com a partida do Bulls, que foi a primeira partida que o Knicks venceu por 113-111. O Knicks começou essa partida aí com uma escalação um pouco diferente, né? Começou com o Towns, o Precious Achiuwa, o Michael Bridges, o Deuce e o Jalen Brunson, porque o Josh Hart estava machucado e o Anunoby e o Mitchell Robinson continuavam fora. E o time sentiu muita falta do Josh Hart nos primeiros minutos, principalmente na defesa e na transição. Mesmo o time fraco do Bulls tinha extrema facilidade de atacar o Knicks. E aí o Knicks perdeu esse primeiro quarto por 21-19, errando muito o arremesso o Michael Bridges. O Michael Bridges, depois de quase uma temporada completa, a gente pode dizer que ele é um jogador bem mediano. É um jogador, assim, bem limitado. É um jogador limitado na defesa, limitado no ataque e que não acrescenta muito pro time pelo que você espera dele, porque ele vive uma situação parecida com a do Tobias Harris no Sixers, em que ele ganhou um bom contrato. No caso do Knicks, ele foi trocado por um valor muito alto e pelo contrato do Tobias, pela troca do Bridges, você espera que ele seja a terceira força ofensiva do time, né? Ele foi contratado para ser a terceira força ofensiva do time. E ele só não é um jogador com essa capacidade. O mesmo caso do Tobias, o Michael Bridges é um jogador que em algumas partidas aí vai bem, faz os seus 20 pontinhos, em algumas partidas defende bem, inclusive nesse jogo contra o Bulls, no final da partida ele tem um lance decisivo em uma defesa contra o Vucevic, mas ele não consegue ser um lockdown defender, ele não consegue, realmente impactar na defesa como, por exemplo, o OG Anunoby consegue. O OG Anunoby consegue, por exemplo, enfrentar as estrelas da NBA e realmente defender e alterar o jogo daquela estrela. O Michael Bridges não consegue. Ele é um defensor mediano. Ele não é um defensor ruim, igual o Brunson, igual o Towns, mas ele é um defensor que não muda o panorama da partida. E também não é um jogador ofensivo que muda o panorama. Então ele é um jogador bem mediano. Só que ele vai assombrar o Knicks porque o Knicks jogou todas as suas escolhas de draft para conseguir esse jogador bem mediano. E eu afirmo com toda certeza que o Donte DiVincenzo é melhor que o Michael Bridges. Era melhor ter ficado com o Donte DiVincenzo e talvez era até melhor ter continuado com o Randle ao invés do Towns. Porque nessa partida, e principalmente nas outras duas, o Towns é simplesmente um dos piores defensores de garrafão que eu já vi no Knicks. Porque ele não consegue defender absolutamente nada, se movimenta errado, deixa muito espaço e ele atrapalha completamente o Knicks. O time do ano passado era pior ofensivamente, era pior no geral, mas era um time mais confiável porque tinha uma defesa melhor. Tinha uma defesa melhor porque tinha pivôs capazes de defender. E hoje a gente não tem. Hoje a gente tem um pivô que é incapaz de defender qualquer jogador da NBA. Qualquer jogador da NBA consegue fazer cestas fáceis no Towns. E times bons, como o Cavs e os Celtics, exploram ele de uma maneira absurda. E pra mim, o Knicks vai ter que fazer alguma mudança drástica pro ano que vem, ou na comissão técnica, ou no elenco, porque esse elenco não tem a menor possibilidade de avançar nos playoffs. Mas voltando para essa partida contra o do Bulls, aí quando começou o segundo quarto, né, onde o Knicks estava perdendo pro Bulls, o Knicks melhorou, abriu 10 pontos de vantagem, e aí começou a errar tudo no ataque. E aí o Bulls conseguiu encostar no final do quarto, porque o Knicks não tem defesa, mas como o Bulls é um time muito fraco, o Knicks conseguiu ali
uma trocação de cesta, e o quarto terminou 50-43 pro Knicks. E isso continuou no terceiro quarto. O ataque do Knicks funciona contra esses times mais fracos, só que o ataque desses times é ótimo para eles enfrentar o Knicks, porque eles parecem um time de verdade contra o Knicks. Então até esse time do Bulls todo desmantelado depois da trade deadline conseguiu aí jogar bem contra o Knicks, e o quarto terminou 83-81 pro Knicks, num jogo muito parelho, e isso continuou no último quarto. O jogo ficou empatado na última bola, 104-104, e o Bulls teve a chance de vencer o jogo e não conseguiu. E aí o jogo foi para prorrogação, e na prorrogação o Knicks conseguiu vencer por 103-111. O Knicks jogou um pouquinho melhor na prorrogação nos primeiros minutos, abriu uma vantagem que parecia que ia ser uma vitória fácil, mas aí começou a fazer um monte de merda na defesa de novo, e o Bulls teve novamente a bola da partida, a chance de empatar ou vencer a partida, e não conseguiu. Por isso o Knicks venceu essa partida, mas de certa maneira poderia até ter perdido e seria justo. E essa partida já indicava o nível do Knicks. O Knicks é um time muito talentoso para perder para os times ruins, mas tem uma defesa tão fraca que os times ruins jogam jogos bem apertados com o Knicks quase sempre nos últimos jogos, né? Isso tem sido o padrão. O Knicks joga da mesma maneira contra todo mundo, apresenta as mesmas virtudes e defeitos toda a partida, porque o nosso técnico não é um técnico capaz de fazer muitas mudanças, muitas variações táticas. Então a gente tem um jeito de jogar e vive e morre por ele, e a gente vai morrer por ele sempre que enfrentar um time bom, que é o que aconteceu contra o Cavs e contra o Celtics. Sexta-feira o Knicks enfrentou o Cavs, perdeu por 142-105. Foi uma partida fechatória do início ao fim. Acredito que quem conseguiu assistir a partida contra o Cavs e contra o Celtics do primeiro até o último minuto, como eu fiz, são pessoas que realmente gostam do Knicks, porque desde o primeiro minuto era muito claro que o Knicks ia ser completamente atropelado. O Cavs está em outro nível completamente. O Knicks não tinha resposta nenhuma, porque o ataque do Knicks, mesmo sendo bom, quando ele enfrenta uma boa defesa, essa boa defesa é capaz de parar o ataque do Knicks por alguns momentos. Só que o contrário não acontece. O Knicks não consegue parar o adversário em alguns momentos. Nesses períodos que o ataque do Knicks fica na seca, um time adversário arrebenta o Knicks, e foi isso que aconteceu. Então foi uma partida que o Cavs não deu nenhuma chance pro Knicks. Foi uma partida assim humilhante, foi uma partida que dá até vergonha, porque o Knicks é o terceiro colocado no leste, estava enfrentando o primeiro, e a diferença de nível é absurda, e isso se repetiu na partida de domingo, dia 23, que aconteceu hoje. O Knicks perdeu por 105-118 para o Celtics. O placar parece mais apertado do que foi o jogo. O Celtics abriu 27 pontos de vantagem contra o Knicks no terceiro quarto, e em alguns minutos o Knicks conseguiu diminuir a diferença para 4 pontos. Foi em um pequeno momento ali, uns 6-7 minutos, que o Knicks conseguiu defender bem, e aí no último quarto a diferença voltou a se abrir, e o Knicks nunca nem teve perto sequer de realmente empatar ou virar essa partida. Mas tirando esses 7 minutos aí de boa defesa, foi outra partida assim muito difícil de assistir, porque o Celtics simplesmente destrói o Knicks por causa do Karl Anthony Towns. O Towns não faz a menor ideia de como defender esse time do Celtics. E todo mundo sabe que o Towns é um péssimo defensor, um dos piores defensores da liga, e se espera que a comissão técnica o proteja ou dê indicações do que ele tem que fazer. Mas assistindo essa partida parece que não acontece. O Knicks já enfrentou o Celtics 3 vezes essa temporada e foi humilhado as 3 vezes, porque o Towns é injogável contra o Celtics. O Towns é injogável contra o Celtics. Assim, qualquer lance em que ele está envolvido é cesta fácil para o Celtics. Ele fica completamente perdido no corta-luz, ele não sabe o que fazer. No início da temporada, quando o Knicks montou esse time, muita gente imaginou que o Knicks montou esse time para enfrentar o Celtics, porque supostamente o Knicks encaixava jogador por jogador, posição por posição contra o Celtics. Mas quem pensou isso cometeu um erro absurdo de pensamento, que foi ignorar que o pivô do Knicks é um dos piores defensores que já pisou numa quadra da NBA. O Towns, pelo nível de talento que ele tem no ataque, ele é muito, mas muito ruim na defesa. Ele ficava completamente perdido assim num corta-luz. Ele era incapaz de saber o que fazer. Ele dava espaço para infiltração e dava espaço para o arremesso, e aí o Tatum deitou e rolou em cima dele. O Derrick White, o Jrue Holiday, o Brown, qualquer jogador deitava e rolava em cima dele. Completamente assim, ele não é jogável contra o Celtics. Eu prefiro que o Knicks comece a partida com o Hulk Port, nosso Hulk, deixa o Towns no banco para jogar contra o Celtics, que a gente precisa de alguém que seja capaz de defender contra o Celtics. É impossível jogar contra o Celtics sem um pivô. E o Knicks jogou 3 partidas contra o Celtics sem um pivô.
porque o Towns não é um pivô. O Minnesota Timberwolves descobriu isso, que o Towns não é um pivô. Pra ele poder jogar, ele tem que ser ala de força. Eles tiveram que contratar o melhor defensor da NBA, o Gobert, para salvar o Towns. E é isso que o Knicks precisa de um defensor, porque não dá pra jogar com o Towns de pivô. Ele é, assim, um absurdo de tão ruim na defesa. Então o Knicks também nessa partida nunca teve chance. E é uma partida assim que depois dessas duas partidas contra Cavs e Celtics, eu desisti do Tom Thibodeau. Ele é um técnico que foi muito importante pro Knicks, deu dignidade pro Knicks, mas acabou. Ele não tem capacidade nem criatividade de fazer nada diferente. O Knicks vai jogar dessa maneira até o fim e vai ser humilhado pelo Cavs e pelo Celtics até o fim. É impossível o Knicks vencer o Celtics. Enquanto o pivô do Knicks for o Towns, é impossível vencer o Celtics. O Knicks vai perder todas as partidas. Então é torcer pro Mitchell Robinson voltar e o Tom Thibodeau fizer algo que ele nunca faz. Mudar o time e colocar o Mitchell Robinson de titular e o Towns de ala de força e o Michael Bridges no banco. Essa é a única esperança que a gente pode ter pro restante da temporada. Porque senão acabou a temporada. O Knicks capaz de nem passar na primeira rodada dos playoffs, porque o Towns muito ruim na defesa. Ele é completamente injogável contra o Boston Celtics. E esse foi o resumo da semana do Knicks, uma semana assustadora, uma semana que mostra que o Knicks tem muitos problemas para se enfrentar. E na semana que vem, o Knicks pega aí no fim de fevereiro, na quarta-feira o Sixers e na sexta-feira o Memphis Grizzlies, e são duas prováveis derrotas também, caso o Embiid jogue. Se o Embiid não jogar, talvez o Knicks tenha alguma chance aí de vencer os Sixers. Mas contra o Grizzlies é outra derrota. É impossível o Knicks jogar bem dessa maneira, com essa defesa assim constrangedora que tem mostrado. É bem decepcionante. Tão decepcionante que o ano passado, que o time era mais fraco, a gente tinha mais esperança que aquele time mais fraco fosse capaz de vencer os Celtics do que o time de agora. Porque o time do ano passado era capaz de defender. Então, defendendo bem, ele poderia vencer uma partida contra um time melhor como o Celtics. Mas o time de agora é incapaz de vencer um time mais forte porque não sabe defender. Um time que não defende na NBA não tem futuro. Infelizmente, o Knicks está sem futuro nesse momento, tanto pela sua comissão técnica limitada e tanto por ter um pivô que é incapaz de defender qualquer jogador da NBA. Também por ter destruído seu futuro numa troca de um jogador mediano como o Michael Bridges. Nosso futuro está perdido e nosso fim de temporada está em decadência total. Da semana 18 do Knicks, é isso? Uma semana humilhante, bem triste e de total pessimismo.